Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano. Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio. Para poder falar a verdade, eu nunca me reconheci como uma mulher negra. Eu fui criada assim, entre a família da minha mãe, do meu pai, o pessoal da minha mãe era mais branco, eu convivi mais com eles. E por eu ser criada assim, mais com a minha família, o pai de mãe, eu acho que na verdade eu sempre tentei me renegar. Então foi me renegando, até que chegou um ponto, né, estudando e tal, eu sempre fui muito afrontosa e eu tinha um professor de história. E ele começou a falar as coisas e eu pensei, poxa, tá errado, tem alguma coisa que tá errada. Que foi quando eu comecei a parar de alisar o meu cabelo, foi conhecendo, na verdade, a militância negra. Foi me empoderando que eu comecei a me achar negra e a me autoafirmar negra. Meu processo ele foi um processo dissidente, ele não foi como a maioria dos casos que a gente tem notícia aí no Brasil. A minha família sempre foi uma família muito negra, então a gente cresceu tendo diversas doses de autoestima do papel do negro, de como a gente também era importante, de como a gente também podia ser protagonista. A família do meu pai, ela é tocantinense, e a gente tem uma relação com as comunidades calungas lá do Tocantins, a gente descende deles. Então a gente teve esse processo da afirmação da negritude como de uma maneira natural. No entanto, o despertar político, ele é um despertar que é diferente dessa coisa da nossa identidade. Porque quando você tem um despertar político da negritude, você começa a questionar o sistema de privilégios que se estabelecem para a branquitude. E aí essa é a parte espinhosa do processo, que é quando você passa a questionar as pessoas que estão nos seus lugares de fala protegidos, gozando dos seus privilégios, e essas pessoas normalmente não entregam seus privilégios de mão beijada e elas não pouco questionam. Então você é sempre tido como um militante radicalizado nesse processo. Eu comecei a me reconhecer como negro quando eu conheci a Lady Ellen, porque no meu ensino fundamental eu fui muito menosprezado e eu acho que não ligava. E quando eu conheci a Lady Ellen no ensino médio, ela me ensinou a me valorizar como negro e a me reconhecer como negro. E isso me fez crescer muito. Então, a partir disso, a partir do conhecimento de Lady Ellen que ela me transmitiu, eu comecei a me reconhecer como negro. Com relação à minha homossexualidade, ela aconteceu da forma mais natural possível, e eu sei que o meu caso é uma exceção, porque a regra são os pais expulsarem os LGBTs de casa. E eu tive todo um acompanhamento de uma mãe bastante compreensiva, que me auxiliou nesse processo desde muito cedo. Então eu me assumi, eu me declarei homossexual e eu entendi a minha sexualidade quando eu tinha 13 anos. E aí eu já era bem resolvido, já paquerava e tudo com o acompanhamento da minha mãe. Meu primeiro namorado dormiu na minha casa, eu tinha 16 anos, e aí com o acordo dos meus pais. Então foi bastante natural. Quando eu era do ensino fundamental e no meu colégio tinha uma piscina, e sempre tinha uma confraternização. E quando eu entrei dentro da piscina, veio umas meninas e falou assim, eu não vou entrar na piscina. Aí perguntaram por quê. Aí falaram que eu vou me contaminar. E aí eu acho que isso foi o que me machucou mais. Porque eu não sou um vírus, eu não sou nada para contaminar uma pessoa. E o que me machucou mais foi isso. Eu lembro que na escola eu aprendi a ler primeiro que as minhas colegas que eram brancas e eu nunca era chamada para as peças teatrais das apresentações que tinha na escola. Eu nunca entendia por quê. E aí foi quando eu comecei a perceber que tinha um certo empecilho pelo meu cabelo, pelo meu tom de pele, pela minha classe econômica. E aí, na adolescência, quando a gente se preocupa mais com a aparência e tal, das questões dos namoros na escola, de andar em grupo, eu comecei a perceber os espaços que eu ocupava. Sempre quem eram os grupos com que eu me encaixava, os lugares que eu ficava na hora do recreio. Eu acho que a maior dificuldade
dos alunos negros, eu acho que são as maiores dificuldades que eu notei quando eu entrei no IF, que eu notei no Estado também. E que foi uma dificuldade minha na adolescência, de se reconhecer como negro. Né? Assim, muitos alunos negros não se reconhecem como negros e não se reconhecem como pobres. Eu acho assim que o maior problema mesmo é o preconceito mascarado. Eu acho que é o que mais me afeta, eu acho que é o que mais afeta a população negra, em geral. Porque é aquele racismo de... você vai numa entrevista de emprego, mas você podia alisar o cabelo? Isso. Ou então você apresenta com quem você está e... mas ele vai usar o cabelo assim mesmo? Sabe? São coisas assim chatas do cotidiano que vai impregnando e vai gerando uma insegurança em nós mesmos. Eu tinha um grupo de alunos negros que sofreu eles ficaram isolados na sala. Eles não conseguiam nem sequer abrir a boca para falar disso, assim, porque a turma não os deixava falar. E eu fiquei muito feliz, assim, que todos passaram no vestibular. Com aquelas dificuldades que eles tinham de escrita, eles vieram com esse esforço, eles persistiram e estão hoje na universidade. E eu sempre fico muito feliz, muito emocionada quando um jovem negro consegue derrubar essa barreira, porque eu sei o quanto é difícil. E isso acaba que você tem que viver uma mão dupla. Você tem que se inserir na sociedade. E, ao mesmo tempo, você também não quer negar as suas origens e é necessário para sobreviver ao sistema. Porque o sistema te oprime de todas as formas possíveis e a gente está longe de superar isso, porque eu acredito que a gente não superou ainda a Casa Grande com a senzala, a gente só modernizou o racismo. A diferença entre o desempenho do aluno branco para o aluno negro é a oportunidade. E as pessoas negam as cotas justamente por causa disso. Tem uma aluna que diz isso, né? Porque vocês sabem que se a gente entrar, a gente vai ser tão bom ou melhor que vocês. E é exatamente o que acontece. Um meio, penso eu, de sanar um pouco das desigualdades seria uma escola alternativa. A gente pensar uma escola para além desse campo fechado, desse quadrado fechado, de uma sala de aula, onde as pessoas querem te ensinar e nada do que você sabe está certo. Tem um professor de português também que desenvolve um trabalho muito legal. Né? Ele traz autoras mulheres para a sala de aula, ele trata essas questões de raça também, eu acho sensível da parte dele. Mas ele fazer isso tá ok para alguns alunos. Quando eu faço isso, eu sou vitimista. Né? Eu só sei falar disso. Nós somos negros, somos LGBT, somos pobres, a gente tem uma representação maior. Porque nós impomos isso, nós quis ser, nós quis representar. Isso se deu porque um ensinou para o outro. Como o Washington falou, né? Eu passei para ele, assim o Washington passou para os outros. Porque quando a gente é representado, aquilo ali, de alguma forma, nos influencia demais, de uma maneira bastante boa. Porque quando a gente vê alguém no poder e alguém que é como nós mesmos, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali te dá gás para você poder ser quem você é. E principalmente ser negro. Mostrar que você é negro e que nem por isso você tem que se sentir menor do que ninguém. O próprio acesso às universidades públicas começa como uma barreira para os alunos negros. A maior parte dos alunos com quem eu tive contato na graduação e até mesmo durante o ensino médio não tinham muitas perspectivas a respeito de como seria o ensino superior. Muitos deles não tinham nem a vontade mesmo de participar de uma pós-graduação, entendendo que aquele espaço não era para eles. Antes de entrar na UEG para fazer História, eu cursei Ciências Naturais na UNB e fazia parte do DCE. Eu era secretária de Cultura e Comunicação dentro do DCE. E a gente via muito claramente uma universidade que era completamente branca, pingada, com alunos de cor. Alunos que ou se declaravam como negros ou como pardos, mas que a universidade era majoritariamente branca.
O ambiente é público, mas ele está altamente situado para as elites. E as elites dominam muito ainda, pelo menos no Instituto. A elite domina muito ainda e é muito mais difícil da gente conscientizar. É muito difícil, na minha universidade, por exemplo, não é muito difícil ter professora negra, acho que eu tenho 2 professoras negras. E cada vez mais reprimidas. Quem manda é o homem branco. Até no que você lê, homem branco. Aqui na UEG, a minha experiência foi completamente diferente, porque é uma universidade que tem um espaço um pouco mais acolhedor para alunos que são da periferia e que a maior parte deles trabalham o dia todo e vem cursar um curso de graduação, curso superior, no período noturno. Então, aqui eu encontrei mais diversidade, com pessoas vindas de classes sociais muito distintas do que na UNB. Eu acho que o primeiro compromisso da universidade é com a liberdade dos indivíduos, com a pluralidade das ideias, com o compromisso com a democracia. E para construir a liberdade dos indivíduos, um debate plural e reafirmar o nosso compromisso com a democracia, é preciso incluir sujeitos que foram historicamente excluídos e estigmatizados. Toda a narrativa que é construída nas universidades, o saber científico, as formas como ele se sistematiza, como ele se elabora, ela é construída a partir de um padrão que a gente sabe, que é branco, heterossexual e eurocentrado. Você passa no mínimo 4 anos dentro de uma graduação. São 4 anos que você não vê você representado num lugar de poder. É lógico que é muito mais fácil, digamos assim, estudar uma bibliografia branca, já que a universidade sempre foi branca. Até mesmo para a proliferação do conhecimento, essas pessoas têm uma possibilidade muito maior de alcance da produção delas do que uma pessoa negra. A Sueli Carneiro, vai chamar esse processo de epistemicídio, que é a ideia de que todo o nosso conhecimento é relegado a um espaço sombrio, a um espaço subalterno, e as pessoas, ao nos colonizarem, elas também colonizam o nosso pensamento, matam nossas tradições e matam a nossa forma de ver o mundo. Esse epistemicídio, de se colocar uma forma de se pensar a epistemologia acima das outras, é um processo que está começando a ser discutido realmente a sério e estamos levando outras possibilidades de construção do conhecimento. Mas ainda é um processo em construção, nós ainda abrimos a porta, ainda falta muito a ser feito. Eu acho que outro papel de como historiador e ativista é desenvolver métodos em que sejam métodos afrocentrados, que a gente desenvolva pedagogias Ubuntu, pedagogias griot, que a gente possa trazer à tona as narrativas dos nossos ancestrais, que a gente possa se reconhecer na história de luta do nosso povo. A população negra exige isso e ela tem todo o direito de fazer essa exigência. É preciso se ver, é preciso se reconhecer, é preciso saber a minha história. Eu preciso saber de onde que eu vim, eu preciso saber quais foram as minhas origens. E eu sei que a minha origem não é alemã, não é italiana. Eu tenho plena consciência disso e tantas outras pessoas também têm. O que a gente está fazendo hoje seria completamente impensável fazer há 20 anos atrás. Mas hoje já é um passo importante para a concretização desse conhecimento. A gente vive um momento de ascensão, de busca por novas fontes e de construção de novas teorias em que os sujeitos negros, LGBTs, mulheres, presidiários, sem teto, sem terra, quilombolas, todos esses que tiveram seus direitos alijados têm um espaço para contar suas narrativas. Mas é fazer com que essas pessoas realmente se reconheça como negro. Pardo não é cor, pardo é papel. Ou você é branco ou você não é branco. E dentro desse não branco tem um espectro de cores absurdo, mas todos eles não possuem o privilégio da pessoa branca. É isso que é importante a gente entender, para poder se consolidar mesmo como uma luta, para poder se consolidar mesmo como um movimento, e um movimento que está para além das portas das discussões, de debates dentro da universidade. Como diria o Che Guevara, que a universidade se pinte de todas as cores e ela se pinte de povo.